Fala galera, tudo certo? Bora bater um papo? Eu vou abordar algumas questões aqui sobre corrida e quero, de certa forma, tentar fazer vocês pensarem um pouquinho mais a respeito da sua corrida, né? E como que a gente reage diante de situações boas ou não tão boas na nossa vida, né? Bom, eu costumo falar de, pelo menos desde que eu voltei do Quênia, na primeira vez em 2023, né? Já é uma frase clichê, todo mundo sabe disso, aquele clássico 1% todo dia, né? Se a gente der um pouquinho, 1% todo dia, a gente vai sempre estar evoluindo, né? E na verdade que, como eu costumo falar, 1% é até muito, porque se você tem um ano com 365 dias e você evolui 1% por dia, dificilmente alguém evolui 365% num ano, né? Então, ou seja, a gente não precisa evoluir 100% no ano. Logo, a gente não precisa nem evoluir 1% ao dia. O que a gente não pode é involuir, né? E esse talvez seja o grande tema da conversa de hoje aqui, do bate-papo que eu quero ter com vocês a respeito de ter foco, ter metas bem esclarecidas, ter objetivos dos quais faz a gente se arrumar, se organizar, sair mais cedo de casa, não perder tempo. Porque eu vejo que é isso que acontece muitas vezes com todo mundo. A gente coloca foco, a gente coloca meta, a gente coloca um monte de energia e de repente nada acontece, né? Então eu separei aqui de alguma maneira algumas coisas que eu escrevi e primeiramente vamos falar rapidinho daquelas pessoas que falam que vão fazer e fazem, né? Que são algumas, é a menor parte talvez, é a menor parte daquelas pessoas que colocam grandes objetivos para elas, né? Que às vezes o seu grande objetivo para você é algo que muitas outras pessoas já alcançaram, ou também aquelas que às vezes colocam grandes objetivos de realmente muita performance e elas vão lá e dão conta daquilo, né? Abrem mão de muita coisa, todas as pessoas, desde do iniciante ao alto rendimento, abrem mão de muita coisa, abrem mão de questões sociais, festas, baladinhas, comilança, bebedeira, e fazem boas escolhas, né? Se preparam para o treino, se alimentam direito, descansam direito, treinam direito. Ter disciplina nunca é fácil, né? Você tem direito de escolha e aí você pode falar, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas aquela pessoa que fez, ela abdicou de muitas outras coisas também e ela fez boas escolhas e ela disse não para todas as outras coisas que você dá como desculpa. Então, a vida é difícil para todo mundo de certa forma, né? Claro que uns mais e uns menos, mas cada um tem sua realidade, cada um tem as suas necessidades, sabe aonde o calo aperta, né? Sabe onde a água bate na bunda, né? Então, assim, tem gente que consegue botar um ponto fixo lá na frente e corre atrás, busca, alcança. Mas existe vários tipos, né, de coisas que acontecem. Tem aqueles que falam que vão fazer, né, e de repente passa-se 2 meses, 3 meses, 4 meses e não fazem nada. E tá tudo certo. Aquilo cai no esquecimento. A gente esquece daquele objetivo porque nem era um objetivo tão grande assim. Às vezes foi mais algo da boca para fora. Às vezes algum amigo falou que ia fazer tal prova, que ia fazer tal viagem e a pessoa se empolgou, disse que ia fazer, mas não era realmente aquilo que tocava nela. Então logo a primeira distração que acontece, a pessoa deixa o negócio sair pro lado, segue a vida e nunca mais tocou naquele assunto. Isso acontece com todo mundo. Pô, eu quero esse ano fazer uma viagem para não sei onde, eu quero esse ano comprar tal coisa, e de repente passa 2, 3 anos, a pessoa nunca mais nem lembrou daquilo lá, porque aquilo lá foi realmente da boca para fora. Aquilo ali não faz realmente parte da vida dessa pessoa e ela não consegue dar sequência porque não faz nem sentido dar sequência naquele processo, naquele projeto, né? Esse é um tipo de questão. Segunda questão é quem fala que vai fazer, né? E no meio às vezes acaba falando, não estou muito afim, eu realmente né, não estou disposto, não quero pagar o preço, e tá bom por aqui mesmo. Normalmente é a pessoa que desiste no meio do caminho porque o caminho ele vai te cobrar um certo preço, ele vai colocar algumas pedras para você transpor, e às vezes você vai ter que ver se você quer transpor ou não. E tem gente que fala, não é isso aqui, não tô afim de pagar o preço por isso, não tô afim de pagar o pato, né? Como a galera fala muito pra mim e acaba desistindo do processo, não acaba nem chegando lá, mas poderia, né, se fosse uma questão de querer um pouquinho mais. Normalmente, quando a gente está desistindo, né, existe uma dádiva que fala sobre isso, quando a gente está desistindo, ali é o ponto de inflexão, que ou você volta para trás ou você vai para frente, quando você vai para frente o negócio acontece.
E tem muita gente que faz isso, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E acaba sempre desistindo. Tem várias pessoas que eu conheço no âmbito esportivo que colocam pontos muito grandes, como por exemplo fazer um Ironman, faltando 2 semanas existe. Aí no ano seguinte se inscreve de novo, faltou 2 semanas, existe. Aí depois de um certo tempo a gente fala, pô, mas aquele cara lá eu corria melhor que ele, aquele cara lá eu tinha uma bike melhor que a dele. Não, porque o meu resultado lá de Guaraná com rolha, 1900 Guaraná com rolha, foi muito melhor do que esse cara. Mas essa pessoa ela vai e não completa, ela vai e não entrega, né? E acaba que sempre, querendo ou não, acaba sendo muito semelhante à anterior que eu falei. Acaba que não dá sequência, não atinge os objetivos, né? Mas sempre tá ali, falando que vai fazer e sempre quase, né? Quase. Aí depois entra em questão aquela outra pessoa que fala que vai fazer, segue todos os treinos, segue todos os processos, consegue entregar tudo certinho, mas chega na hora da prova, por exemplo, como foi o meu caso, fui para a Argentina, queria fazer 1h10, especificamente 1h10. E esse 1h10 poderia ser 1h10 e 1 segundo, 1h10 e 59 segundos, eu estaria feliz, 1h11 eu estaria feliz. E não deu. Não deu por N fatores. É 1h13 e alguma coisa. Eu acredito que eu estava muito próximo, tá? Sinceramente, muito próximo de uma performance de 1h10 e 50, 1h11. Eu acho que eu estava muito próximo desse ritmo na minha performance atual. Por conta de treino, por conta de performance mesmo, eu sei que eu estou muito próximo daquilo ali. Mas não foi a prova, não foi um percurso extremamente perfeito para isso e nem um clima, né? E também o dia, enfim, não foi para todo mundo, né? E fiquei um pouco chateado, obviamente fiquei, porque eu falei aos 7 eventos que eu queria fazer para 1h10 e não fiz, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que eu entreguei tudo que tinha e eu sei das condições do dia, então não tem por que ficar se explicando muito, simplesmente as coisas não aconteceram. E logo eu tenho duas escolhas. Uma, ficar chorando as pitangas e desistir, porque estar aqui me custou muito e fazer o que eu fiz foi realmente difícil para mim. Ou eu posso simplesmente usar a segunda opção. Ver que eu, pô, talvez estaria pensando em muito alto, né, o resultado, estava com uma expectativa muito elevada, ou realmente não foi o dia, né, mas eu quero mais, né. Quando eu paro para ver o resultado da prova, eu imaginava que em relação ao ano anterior eu poderia ficar mais ou menos ali em 30º lugar, com 1h10, tá? E aí de repente eu olho esse ano e foi 169º lugar. Eu falei, cara, que absurdo, né? Tipo, eu queria fazer um tempo bom, imaginando que ia um tempo bom para mim, imaginando que eu ia ter 30º lugar. E aí, de repente, se eu for ver assim, os melhores resultados, até falei isso no vídeo anterior, os melhores resultados de Santa Catarina, né, que eu, como eu citei, Adilson, Jurandir, Lucas, de Joinville, que eu ontem acabei não lembrando, no último vídeo eu acabei não lembrando de falar o nome dele. Cara, esses caras que são os nossos melhores corredores do estado aí, eles estariam entre o 30º e 40º com 1h07. A primeira mulher ganhou deles, né? Então, o que eu quero dizer é o quê? Não estou dizendo, não estou minimizando o meu tempo, nem desfazendo o tempo deles, mas eu estou dizendo que tem muita gente forte, tem muita gente fazendo aquilo que eu falei que eu ia fazer. E aí cabe a mim raciocinar em relação a isso, e eu pensei muito nisso pós-prova. Pô, 169º, com um tempo que aqui em qualquer prova seria primeiro na categoria, lá eu fiquei em 39º, acho, na minha categoria. Então, isso faz a gente refletir que tem muita gente boa no mundo treinando, tem muita gente boa no mundo que não está dando desculpa, que não está dizendo, que está dizendo sim, né, para as questões que são desvio de foco, né, as baladinhas, a comilança, a bebedeira. Eu vou dizer que durante todo esse período que eu treinei, eu fiz alguns erros, eu sei que eu fiz. Eu falei para todo mundo, né, que a galera que vai no nosso grupo ali, que de segunda a sábado eu estava treinando muito e que no domingo eu estava aproveitando. Então eu não me privei de tomar um vinhozinho, eu não me privei de comer um pouquinho mais. Inclusive, aos domingos eu estava comendo muito. E aí a minha briga com a balança era que eu perdia peso na semana e ganhava no domingo. Aí começava a semana de volta naquela loucura, né? E eu sei que ao longo do tempo isso vai fazer mal. Porque eu tive 7 finais de semana, ou 8 finais de semana que eu extrapolei e retornei, extrapolei e retornei. E quantas dessas pessoas que ficaram na minha frente, elas não extrapolaram e elas mantiveram uma dedicação, né? Uma doação.
Para mim, nesse momento, eu tenho aí a fala, né, e a experiência daquele tipo de pessoa 2 ali antes, que eu comentei, no qual eu digo que, não quero, não vou abrir mão disso aqui, né? Eu acho que eu posso fazer isso aqui, eu acho que eu posso me treinar, me divertir e ainda ter um bom resultado. E no final das contas, eu posso, mas agora eu não posso ficar bravo com o meu 100º, 69º lugar e não ter feito 1h10. Será que talvez foi isso, né, que fez com que eu não chegasse no objetivo? Porque eu sei que 1h10, não, apesar de não ser um grande tempo a nível de profissional e de grandes amadores, é um tempo difícil de fazer. A gente tem que estar muito bem fisicamente, né? E todo detalhe conta. Então, como eu vinha falando, a gente tem duas opções nessa questão, né? Nesse tipo de pessoa que vai fazer e por acaso, não faz. Por um acaso do clima, por acaso do ambiente, por acaso das minhas ações. Eu desistir e falar, tá bom, não vou conseguir, deixa pra lá, vou ficar aqui para 25, para 2010, de vez em quando eu faço 21 e o meu limite aqui é mesmo 1,3 e acabou. Ou eu posso refletir sobre tudo isso, que é a segunda questão. Pensar o que eu fiz, pensar o que eu não fiz, como que aqueles outros fizeram, será que eu estou no meu limite? Será que eu posso optar por fazer outro tipo de treinamento? Será que eu posso optar por fazer mais treinamento? Será que talvez ainda não é a hora? Falta mais tempo de treino para conseguir atingir esse objetivo? Tudo isso vai fazer com que nessa segunda opção eu siga em frente, né? E aí entra essa quarta pessoa, né? Que é a pessoa que fala que vai fazer, é a pessoa que por acaso não fez, mas ela continua, né? E essa que continua e dá sequência no processo é normalmente a pessoa que lá na frente, daqui a 6 meses, daqui a um ano, ela vai conseguir entregar aquilo que ela tanto queria lá atrás, mas lá atrás ela não conseguiu. Então, eu não vou parar de correr, obviamente, né? Como está escrito aqui na imagem que eu coloquei no YouTube, mas a ideia realmente é fazer a gente refletir sobre o que a gente realmente quer. E eu visualizando todo um contexto da prova, toda uma logística de treino, todas as pessoas que estavam ali, que correram, a forma como foi conduzido. Teve gente extremamente magrinha e fininha que me passou, que eu passei, teve gente grande, com mais massa muscular do que eu, mais perna grossa do que a minha, que me passou correndo, foi muito fácil, numa parte que eu queria estar correndo melhor. Então tudo isso me faz pensar se eu realmente dei o meu melhor, se eu não posso dar mais ainda, porque na minha visão, né, de resultado aqui na nossa região, no nosso estado, esses caras aí, esses 3 caras que correm muito bem, né, pô, respeito muito o trabalho dos caras, os caras realmente treinam muito, são bons atletas, já foram atletas profissionais de altíssimo rendimento e continuam em alto rendimento, mesmo já se encaminhando para ficarem mais velhos, né, é normal, a idade passa, né, Adilson está ficando mais velho, está correndo muito bem, Jurandir já está um tempão aí nessa via e ainda corre bem. Lucas é um cara mais novo que tá estourando tudo aí. E eu penso, pô, se um dia eu chegar a correr próximo desses caras, eu tô feliz, né? Mas para correr próximo deles, eu já me limitei. Eu já me limitei que eles é o limite. Então, se eu quero correr 1h10, eu tô correndo para fazer os treinos próximo de 1h10. Eu tô fazendo meus treinos para ficar ali próximo de 1h09. Eu não estou pensando na frente, eu não estou botando meu limite lá na frente e buscar ir além para bater 1h10, né? Os meus treinos foram muito voltados para esse ritmo, as minhas rodagens foram muito voltadas para esse ritmo e o meu limite foi muito voltado para esse ritmo. Então, ou seja, eu estava muito limitado, né? Parando para analisar esse programa que eu montei e o tempo que eu tive também, e eu não estou me cobrando muito, eu só estou realmente analisando que a forma como eu me condicionei era estar no meu limite. E às vezes não era nem no limite físico, mas no limite mental, né? Eu estava me limitando a não ir além. Então, eu não estou querendo dizer que daqui para frente eu vou querer fazer 1h01, 1h04, 1h05, não. Mas eu tenho que fazer mais para conseguir correr aquilo que eu ainda não corri, né? Então, como é que eu quero correr para 1h10 se eu estou correndo para 1h10? Claro que é uma progressão, e nessa progressão eu preciso passar pela 1h10, eu corri para 1h14 em Porto Alegre, corri para 1h13 agora, eu tenho que correr para 1h12, eu tenho que correr para 1h11, eu tenho que correr para 1h10, é uma progressão, mas obviamente eu posso treinar por 6 meses agora e de repente bater 1h09, posso, com certeza, mas se eu colocar que esse é o meu limite, dificilmente eu vou me dispor a sair de casa e fazer algo muito além
do que eu estou fazendo. Eu vou fazer algo ali muito próximo, né? Porque o meu limite é chegar perto desses caras. E eu pensei nessa prova, pô, por que que esses caras são tão bons aqui e lá na Argentina eles iriam ficar em 40º? Tipo, para eles não seria bom também, né? Então, porque tem mais 40 pessoas melhores que eles e essas 40 pessoas, até os primeiros, em teoria a gente não faz nada, né? Então, e o meu resultado, que eu queria que fosse bom, eu vi que foi um resultado que teve mais 169 pessoas na minha frente. Então, logo, de acordo com aquilo que eu imaginava que ia dar um 30º lugar ali na Argentina, 30º, 40º, ficou muito, muito, muito mais para trás, né? Talvez eu hiperestimei o meu resultado e o resultado da prova do ano anterior. E pós-prova eu pensei muito nisso, comentei com a Carla, comentei com algumas pessoas, como é que pode, né? A gente se condiciona mentalmente de uma maneira que acha que está tudo certo e que está bom fazer isso aqui, e aí quando a gente vai fazer aquilo ali e não dá certo, a gente fala, putz, por que não deu certo? Porque a gente se condicionou a falar que aquilo ali era o limite, eu atingi o limite, né? Então, o meu próximo passo agora já é definir as próximas provas. Essa semana ainda vou correr a maratona de Florianópolis, esse final de semana agora, no dia 31. Após a maratona, obviamente, o nosso corpo fica cansado, mas eu vou optar por alguns treinos com estímulos de velocidade mais curtos, para fazer ainda uma prova de corrida no dia 21 aqui em Blumenau, um 10 km. E após isso, eu vou ter um período de transição, onde eu tenho que dar uma ressignificada, uma replanejada, e já está tudo isso traçado, planejado e visualizado para entrar num novo ciclo de treinamento, né? Dar um reset no meu corpo, porque eu senti que eu cheguei num platô de treinamento e não é que é o meu máximo, mas que nesse momento eu não consigo passar daqui. Eu cheguei, agora eu preciso descansar, eu preciso trabalhar intensidade, eu preciso trabalhar volumes, eu preciso trabalhar descansos, estímulos diferentes de fortalecimento, estímulos diferentes de séries, estímulos diferentes de quilometragem semanal, para que daqui a 3, 4 meses, quando eu decidir fazer de volta uma prova, ter uma prova-alvo, um objetivo grande, eu poder treinar especificamente e ultrapassar essa barreira, né? Então, galera, o que eu vejo muitas vezes é que a gente entra num processo, a gente entra num projeto, a gente entra com objetivos e nunca reflete sobre isso. A gente só segue. Muitas vezes a gente coloca pontos muito extremos, com uma expectativa muito elevada, a gente não faz conta do quanto que aquilo vai custar pra gente, de esforço, de tempo, de dedicação, de abdicação, e aí quando as coisas não acontecem, beleza, não aconteceu, esquece, né? Ou às vezes está no meio do caminho, desvia, né? Ou às vezes fala que vai fazer, nem faz nada, né? E acaba que aquele objetivo que você falou que você tinha vai por água abaixo, você pega outro objetivo depois, e quando vê, o que a gente realmente queria fazer da vida. Por mim, eu não quero viver da corrida como atleta profissional, mas eu gostaria de correr forte, de chegar próximo entre os primeiros numa prova como aquela ali, porque eu acho que eu tenho condição e poderia trabalhar em cima disso, né? E se tudo der certo, quem sabe nos próximos anos isso seja possível. Mas nesse momento, eu tenho que refletir sobre o que foi feito, como foi feito, se vale a pena, né? O que eu vou ter que abrir mão, o que eu vou ter que me dedicar, me empenhar para que isso se torne possível, né? Que se torne possível realmente daqui a 6 meses, 8 meses ou um ano, eu faça uma prova não me limitando mais em uma 10 e seja uma 9 ou seja uma 8, né? Quem sabe uma 7, mas para isso muita coisa tem que mudar, né? São detalhes pequenos que fazem muita diferença. Descanso, fortalecimento, fortaleci bem? Dei uma vacilada, não fortaleci tanto. Descansei bem? Descansei, mas também dei várias vaciladas. Hidratei bem? Me hidratei bem, mas também vacilei bastante. Treinei bem? Treinei bem. Isso eu não posso dizer que eu não treinei, porque eu realmente me dediquei bastante. Subestimei a prova? Não, né? Mas cheguei no dia e não entreguei o que eu quis entregar. Então agora o que eu faço com isso? O que eu faço com isso aí? Eu tenho que começar a rever meu comportamento e ver o que eu consigo fazer daqui para frente. Tá bom? Então, isso é o que importa. O que foi feito está feito, mas o daqui para frente é o que eu vou fazer e é o que vai acontecer. Então, vamos ver os próximos capítulos, né? E essa é a minha experiência e o que eu passei. Agora, o que você está passando é contigo, né? O que você vai fazer com seus objetivos, os quais você coloca como foco e não completa e não conclui, é contigo. Mas a gente tem que ter em mente, voltando lá para o comecinho do vídeo que eu falei do 1%,
Vamos usar 1%, não vou nem falar em 0,5%, não vou nem falar em 0,3%, mas vamos dizer aquele 1% que é tão pouco, né? 1% todo dia, ou 1% toda semana, né? Já é muito mais do que suficiente. A gente não precisa de muito todo dia, nem muito toda semana, a gente só precisa fazer, né? Fazer o básico bem feito, e é difícil fazer o básico bem feito. Quando o básico bem feito requer disciplina, dedicação, abdicação de muita coisa, saber dizer sim, dizer não para muitas tantas coisas, né? E seguir em frente mesmo quando a nossa mente muitas vezes nos sabota, né? Que esse é um dos grandes problemas de todo mundo. Então, bom, espero que quem chegou até aqui consiga pensar um pouquinho mais dentro do que você coloca como objetivo para sua vida, dentro do que você estabelece como necessário ser feito para atingir alguma coisa, que você realmente, antes de entrar em qualquer objetivo, qualquer projeto, se prepare mentalmente, se prepare fisicamente, faça um bom planejamento, tenha bons profissionais ao seu lado, para que isso realmente valha a pena, né? Para não perder tempo, porque acontece muito isso, eu sei que acontece muito. E eu gostaria de realmente que todo mundo pudesse atingir seus objetivos. Eu sei que isso não é para todo mundo, por N fatores, mas que se a gente tivesse um pouco mais visível todo esse macro que contempla, né, nossa dedicação, nosso empenho para que a gente realize alguma coisa, ficaria muito mais fácil, né, e muito mais real para todo mundo. Então, eu sei que as distrações aí no nosso mundão afora são grandes e inúmeras, né? Mas a gente não pode deixar de querer evoluir. Evoluir faz parte. Seja 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro a mais rápido, 1 segundo, 1 minuto ou 10 minutos. O que a gente colocar como meta, a gente tem que fazer e fazer acontecer, tá? Se não conseguir de uma vez, pode ser que seja na próxima, mas não desiste. Beleza, galera? Era sobre isso. Tamo junto. Valeu, abraço. Até mais.